Desenvolvimento de um novo antibiótico custaria algo como 1,5 bilhão de dólares. Uma década de vendas, 10 anos, não paga nem 1/3 do investimento realizado. No verão de 1942, a bióloga Zinaida Emelieva chegou de avião em Stalingrado, no sul da Rússia, algumas semaninhas antes do exército nazista. Lá, ela recebeu a missão de conter um surto de cólera, que era uma doença bacteriana que mata por desidratação por diarreia. E essa missão ficou a cargo da Emelieva, porque no mesmo ano, ela se tornou famosa por obter a versão soviética do antibiótico penicilina. Mas nessa cidade, em Stalingrado, que estava prestes a ser sitiada, ela teve que adotar outra estratégia, usar um remédio que não precisava ser fabricado como era a penicilina, mas que na verdade se reproduzisse, um vírus. E não é qualquer vírus não, ela queria criar bacteriófagos, que são vírus especializados em sequestrar bactérias. Inclusive o fagos aqui no nome significa comer em grego. A título de ilustração, bactéria não falta na Terra. Estima-se que o número total delas tenha 28 zeros, é muita coisa. O editor coloca 28 zeros aqui na Terra só para a pessoa ter uma ideia do que é isso. Então não é surpresa que os bacteriófagos que comem essas bactérias sejam a entidade biológica mais numerosa que existe no nosso planeta. Estima-se que tenha 1 trilhão de bacteriófagos para cada grão de areia do planeta. 10 elevado a 31 partículas virais ao todo. Somados, eles pesam. Eu preciso lembrar aqui, o vírus é um bicho tão pequenininho que a gente não consegue nem enxergar. Mas somados, esses vírus pesam 1,1 bilhão de toneladas. Isso é 21 vezes a muralha da China. E esse exército de vírus mata diariamente alguma coisa entre 25% e 40% das bactérias do planeta. E aqui, na nossa história, esse exército deu uma mãozinha para outro exército, o exército de Stalin. O plano original da Emelieva aqui não era cultivar os seus bacteriófagos em Stalingrado, até porque era uma zona de guerra, né? Ela, na verdade, mandou trazer um trem cheio de vírus lá de Moscou. Estima-se que a União Soviética tenha produzido ao todo 200 mil litros de vírus em potinhos durante a Segunda Guerra. Mas bombardeiros alemães destruíram o comboio no caminho e perdeu-se todos os vírus. O jeito, então, a solução, a gambiarra, foi montar laboratórios improvisados nos porões da cidade e vasculhar amostras infectadas com a cólera atrás de um bacteriófago que já tivesse evoluído por seleção natural com as adaptações necessárias para matar a cólera. Não tem muita informação sobre como Emelieva e a sua equipe isolou o bacteriófago certo para essa missão, mas é provável que ela tenha feito como os outros pesquisadores da época faziam e o que fazem até hoje, que é cultivar colônias de bactérias, que no caso aqui é a cólera, em pequenitas placas de vidro. E quando uma região translúcida, transparente, aparece no meio dessa colônia, é sinal de que tem um bacteriófago agindo ali. Aí você pega esse vírus, multiplica ele, filtra e voilá, tem o seu remédio precioso. Foi inclusive dessa forma que o médico inglês Frederick Thorpe descobriu os bacteriófagos lá em 1915. Quando ele estava fazendo uma pesquisa sobre vacinas, as suas placas onde tinham bactérias, começaram a aparecer alguns vazios, algumas regiões em que elas pareciam mortas. O Thorpe levantou então 3 hipóteses. Ou elas tinham um ciclo de vida com uma fase bem estranha, que dava a impressão que sumiam, ou elas liberavam alguma enzima quando morriam, que matava sua coleguinha numa reação em cadeia, que liberava mais enzima e matava mais bactéria, ou talvez, isso nas suas palavras, houvesse um vírus ultramicroscópico que estava fazendo a limpa ali na região. Como não se tinham muitos recursos tecnológicos que permitissem um desempate entre essas hipóteses, e como ele também era bastante cético para apostar na hipótese do vírus, que seria revolucionária para a época, o Thorpe resolveu largar a pesquisa por insegurança. Isso porque essa insegurança vem porque o primeiro vírus tinha sido descoberto só 20 anos antes. Então a ideia de que um parasita como uma bactéria pudesse ter os seus próprios parasitas estava fora da zona de conforto da ciência da época. Passaram-se 2 anos, em 1917, e o biólogo francês Félix de Réla notou áreas transparentes parecidas nas suas colônias. Só que ele tinha a confiança que faltou no Thorpe. Ele apostou que de fato era um vírus, e ele aprendeu inclusive a filtrar esses vírus e percebeu que esses bichinhos tinham potencial terapêutico. E saiu espalhando a palavra dos bacteriófagos pelos círculos científicos da Europa. Em 1919, Dreila já tinha feito testes em galinhas e já tinha feito o primeiro ensaio clínico em humano. O assunto, então, chamou a atenção de um pesquisador brasileiro. Em 1920, o médico
paraense José da Costa Cruz, que trabalhava na função Oswaldo Cruz, que a gente conhece como Fiocruz, viajou até a sucursal do Instituto Pasteur, na Bélgica, e conheceu lá os bacteriófagos. Obviamente, quando voltou para o Brasil, ele imediatamente tentou usar num surto de disenteria que rolou na cidade mineira de Barbacena em 1921. Só que lá não deu muito certo. Só que em 1923, depois que ele aperfeiçoou seus métodos, tentou de novo combater casos de diarreia, mas dessa vez no próprio Rio de Janeiro, e nesse caso funcionou e funcionou muito bem. Com o sucesso dele, em 24, a Fiocruz enviou 10 mil frasquinhos de bacteriófagos para todo o país e recebeu de volta relatos muito entusiasmados de uma série de médicos. Claro que aqui a gente está falando de casos anedóticos, locais, sem o rigor de testes clínicos que a gente faz atualmente. Mas era o início de uma febre. Quando chegamos em 1930, empresas privadas começaram a entrar nesse baile. Inclusive, tem relatos de casos de fábricas de farinha que deram até um up nas suas instalações e passaram a produzir os bacteriófagos. Enquanto isso acontecia aqui, em terras tupiniquins, do outro lado do Atlântico tinha um outro aliado do francês, o Dakhela, que apoiava a estatização dos fagos, que era o biólogo soviético Georgy Eliava. Em 1923, ele fundou um centro de pesquisa em microbiologia na capital da então República Soviética da Geórgia, no sul da Rússia. Nos anos seguintes, esse lugar se tornou o principal centro de pesquisa em fagos do planeta. E talvez você pense, nossa, lindo, tivemos toda essa evolução, todo esse resultado, por que hoje quando eu vou no meu médico ele me receita uma penicilina, um antibiótico e não um bacteriófago? Não temos exatamente um consenso dentro da academia sobre por que os bacteriófagos desapareceram, principalmente do Ocidente. Os antibióticos emergiram, como uma bala de prata depois da Segunda Guerra e, consequentemente, o interesse pelo vírus na literatura especializada e também a presença dele na prateleira das farmácias começou a minguar e desaparecer. Acredito-se, uma das coisas que se acredita, o desaparecimento, é pela má qualidade de muitos dos bacteriófagos produzidos. Então a pessoa ia até a farmácia, comprava um bacteriófago, não funcionava para a doença dela, consequentemente ela não comprava de novo. Diferente do antibiótico, que daí era comprado, dava resultado, então as pessoas consumiram muito antibiótico e pouco bacteriófago, o que consequentemente levou ele a desaparecer do mercado. Todavia, 100 anos depois das primeiras pesquisas, o Instituto Eliava, lá na Geórgia, saiu da obscuridade e os bacteriófagos renasceram como uma esperança para um dos maiores desafios da saúde do século XXI, que são micróbios, bactérias que desenvolveram resistência a antibióticos e mataram, em 2022, 1,2 milhão de pessoas. E se estima que vão ser 10 milhões em 2050. Só para vocês terem uma ideia, por ano, 250 mil pessoas já morrem com a versão hard do bacilo de Koch, que causa tuberculose. E talvez um questionamento que surja, por que então que não criamos novos antibióticos, para tratar esse tipo de coisa? Porque criar antibióticos do zero é um dos maiores prejuízos que uma empresa farmacêutica pode levar. Faz 40 anos que não tem nenhuma classe nova de antibióticos no mercado. Ainda que tenhamos lançamentos recentes, eles na verdade só usam variações ou aperfeiçoamento de moléculas que já são bastante conhecidas na farmacologia. Um estudo de 2017 estimou que o desenvolvimento de um novo antibiótico custaria algo como 1,5 bilhão de dólares, mas que geraria, em média, só 46 milhões anuais em receita. Ou seja, uma década de vendas, 10 anos, não paga nem 1/3 do investimento realizado. E essa década é crucial para uma farmacêutica, porque é onde ela lucra grosso em cima de um produto, de um medicamento, entre esses 5 e 10 anos depois do seu lançamento, que é a janela de tempo em que ela detém a exclusividade sobre a patente na maioria dos países, pelo menos. E por que essa conta de 10 anos não fecha? Por que não pode ser, por exemplo, ganha-se mais dinheiro ou aumenta-se o valor? Por 3 problemas. O primeiro, quando finalmente aparece uma nova classe de antibióticos no mercado, os médicos não podem receitar esse antibiótico a rodo. Ele vai ser reservado para os casos, somente nesses casos, em que as opções mais antigas e mais baratas não funcionaram. E com absoluta razão, quanto menos bactérias forem expostas a esse novo remédio, menos bactérias vão desenvolver resistência a ele. E o segundo problema é que antibióticos são medicamentos tomados por, no máximo, algumas semaninhas, enquanto drogas contra câncer e doenças crônicas como artrite, diabetes, Alzheimer, oneram pacientes e planos de saúde por tempo indeterminado, o que torna essas drogas muito mais lucrativas. E o terceiro problema, e aqui é um problema entre aspas, porque não é exatamente um problema, é uma regra do jogo, uma regra do mercado, o Brasil tem um órgão chamado Câmara
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a CMED, que impõe um preço máximo às drogas que são comercializadas por aqui. Isso não é exclusividade do Brasil, muitos outros países contam com uma coisa equivalente, como por exemplo o Canadá, Austrália, Inglaterra. E o problema, na verdade, reside que esses conselhos têm um sarrafo bastante baixo para a precificação de antibióticos, principalmente porque eles são essenciais para a manutenção da vida. Então, nesse caso, frente a esses três problemas, os bacteriófagos acabam se tornando uma alternativa promissora a esse impasse. Somado ao fato que, ao contrário das moléculas criadas em laboratórios, como os antibióticos, os vírus evoluem junto com os seus hospedeiros, com as bactérias. E se a bactéria tentar concorrer nessa evolução com muito afinco para tentar superar o vírus, na verdade ela sai perdendo. Parece lógico, mas eu vou te explicar. Geralmente, os bacteriófagos infectam a bactéria, que elas querem matar, por meio dos fatores de virulência dela, que são proteínas que estão na superfície da bactéria. Essas mesmas proteínas que estão na superfície são as responsáveis pela colonização do corpo humano. Ou seja, para uma bactéria se proteger dos fagos, ela precisa sacrificar esses fatores de virulência que fazem com que ela se relacione com o vírus. Mas, quando ela faz esse sacrifício, ela também sacrifica a sua capacidade de nos infectar. Então isso torna os vírus, os bacteriófagos, uma solução para policiar patógenos de uma forma permanente. E em decorrência dessas informações interessantíssimas, em 2018 a Universidade Hebraica de Jerusalém criou o Centro de Terapia com Fagos de Israel, que na sigla inglesa é IPTC. E ao mesmo tempo, na Bélgica, o Hospital Militar Rainha Astrid usa bacteriófagos desde 2007 e também na Polônia criou-se a PTU, a Phage Therapy Unit, unidade de fagoterapia, que já tem muito mais experiência, inclusive, já tratou 1.500 pessoas desde 2005. E é interessante porque em Israel a fagoterapia não é nem liberada pelo equivalente da Anvisa, mas eles se aproveitam de uma exceção para o chamado uso compassivo, que são pessoas em estado gravíssimo que usaram drogas convencionais sem sucesso e que, no caso, não tem mais opção, então topam tentar uma terapia experimental. Entre 2018 e abril de 2023, o IPTC de Israel recebeu 159 pedidos de uso compassivo de fagoterapia, 38% como último recurso contra bactérias resistentes a todos os antibióticos. 18 pacientes puderam receber o tratamento e 14 se recuperaram das infecções. Só que o uso compassivo ainda é bastante raro e, por várias razões, é subnotificado na literatura científica. Tem só 25 artigos publicados sobre o assunto, que falam ao todo de 2.000 pacientes, que é muita pouca coisa para um remédio que é novo. Só que aqui é importante a gente lembrar que para um medicamento lançado não basta ele ser seguro, seguro no sentido de que você pode tomar e ele não te faz mal. Ele também tem que funcionar, tem que mostrar resultado. E apesar de estatísticas promissoras de lugares como o IPTC e do caminhão de depoimentos entusiasmáticos que eu trouxe para vocês dos anos 20 e 30, ainda tem pouca literatura científica relatando o que realmente interessa nas horas das autoridades aprovarem uma terapia, que são ensaios clínicos duplos cegos randomizados, que são o padrão ouro da testagem de fármacos em humanos. Entre 2000 e 2015, o site clinicaltrials.org, que exibe a situação de ensaios clínicos no mundo todo, registrou o começo só de um novo teste rigoroso por ano com bacteriófagos. E a praxe a gente fala em começo, porque em geral esses experimentos duram mais de um ano. De 2015 até hoje, a média anual subiu para 7, o que é muito bom, mas ainda é muito pouco. Em 2021, bateu um recorde, 19 testes iniciados. Dentre os poucos que já terminaram, um dos mais rigorosos aconteceu na Bélgica, o único país da União Europeia que já legalizou a prescrição de bacteriófagos. O teste da Bélgica mirou infecções em queimaduras graves de 27 pacientes. Só que no caso, o coquetel de vírus teve um desempenho pior do que os antibióticos comuns. Mas é importante a gente lembrar que o número de voluntários aqui foi pequeno demais para ter significância estatística, foram 27 candidatos, e a concentração de bacteriófagos, depois se descobriu, era muito baixa para as bactérias que se estavam combatendo. Ou seja, o veredito se bacteriófagos são seguros e efetivos está muito teste de distância. Mundo afora tem uma série de startups, empresas grandes que estão testando bacteriófagos contra todo tipo de problema. Úlcera nos pés causados por diabetes, infecções oportunistas em pacientes com fibrose cística, bactérias que atacam tecidos em torno de próteses. Então a gente tem muito motivo para ter esperança, porque tem se investido muito nessa área nova. Claro, a gente fala nova, mas no fundo é uma tecnologia do começo do século XX que
sempre fez todo sentido explorar, mas que infelizmente acabou perdendo o trem da história. Claro, a gente ainda tem que correr, né? Ainda nos resta isso, né? Correr atrás de 100 anos de tempo perdido nas pesquisas e ver se essa ideia do século XX sobrevive ao escrutínio do método científico atual. Mas só o tempo nos dirá, e ainda existem muitas boas expectativas para esses resultados. Mas e você? Já conheceu alguém que tem resistência a muitas bactérias? Isso está se tornando bastante comum. Eu escuto muita gente falando sobre isso. Mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você tem alguma resistência? Você toma muito antibiótico? O que você acha que pode vir pela frente? Não esquece também de deixar um like se você gostou desse vídeo. Se você gostou muito, não esquece também de se inscrever e ativar o sininho, porque tem muita coisa gostosa saindo desse canal. E eu espero encarecidamente você no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e seu tempo. Até a próxima. Tchau, tchau.